volta com o Band Eleições 2014 e o nosso entrevistado de hoje é o candidato ao Senado pelo PSOL, Hamilton Assis. Candidato, falávamos sobre a posição do PSOL sobre a legalização da maconha. O partido se mostra favorável. Por quê? Olha, desde 2010, desde o seu início de fundação e em 2010 nós afirmamos essa bandeira, inclusive defendida muito pelo nosso companheiro saudoso Plínio de Arruda Sampaio, como eu disse, foi candidato a deputado federal. Nós temos a presidente da República, do qual eu fui seu vice, e do deputado federal Jean Willis, né, eleito, que mais recente tem feito essa defesa brilhantemente da necessidade. Nós precisamos mudar essa visão em relação a determinadas drogas. As drogas, elas mudam de acordo com as sociedades, as culturas, mas elas sempre existiram e existirão, e não serão possíveis. E algumas são condenadas de acordo, né, alguns processos que podem ou não ser vitais ou mortais para determinadas sociedades. Portanto, a maconha e o seu princípio ativo já foram atestados como necessárias no uso, né, de medicamentos, né, e que o vício não é tão prejudicial contra o do álcool. Tem um discurso, por exemplo, que diz que a maconha é a porta de entrada para a questão das drogas. Mas, na verdade, a porta de entrada para a questão das drogas é uma droga perfeitamente legal, institucionalizada e do qual o governo ganha muito imposto com isso, que é o álcool. Né, que ninguém discute as suas consequências, as consequências danosas para toda a nossa sociedade. Então, e que não há, inclusive, acompanhamento e nem tratamento à disposição da população para os casos dos viciados alcoólicos anônimos. Então, quer dizer, você faz um debate parcial. Além de tudo, um jovem que se viciou porque fumou uma maconha ou porque foi pego, né, com um cigarro de maconha, ele acaba indo parar na vala comum de qualquer outro cidadão criminalizado por isso, né, e tem muitos jovens que hoje estão morfando na cadeia porque cometeu o ato de fumar apenas uma infração de fumar um único baseado e que lá sai, né, já como um soldado do tráfico, porque lá dentro ele vai para uma formação que nós estamos chamando de faculdade do tráfico, que acaba inviabilizando a vida desse sujeito. Portanto, eu acho isso uma irresponsabilidade, precisamos mudar essa concepção de tratar essa questão. A legalização das drogas vai nos ajudar a combater o tráfico, diminuir o número de detentos e presos que estão na cadeia e certamente vamos acabar com o tráfico, porque se legaliza, você vai ter o local onde vende, controla e a propaganda onde a gente possa fazer o controle e a educação necessária para que as pessoas não usem aquilo que possa vir lhe prejudicar. Esse é o fato. Então, o senhor acredita que a legalização da maconha, que está em pauta no projeto do PSOL, vai diminuir os índices de violência? Sem sombra de dúvida, porque uma das guerras que a polícia trava contra a violência, contra o narcotráfico, chamada de guerras contra as drogas, por exemplo, tem nessa lógica aí a luta contra a maconha, o tráfico de maconha e outras drogas, e que tem atingido fundamentalmente o jovem negro de periferia. Portanto, você precisa fazer o debate sobre a ação da polícia, a sua concepção em relação a isso e também mudar a legislação, porque de fato estão se exterminando a nossa juventude, e principalmente a juventude negra, por pouca coisa. Matar foi banalizado. A guerra entre o tráfico é uma simulação, na minha avaliação, que leva à justificação para que haja essa matança desenfreada contra o nosso povo negro, principalmente a juventude negra. O senhor também tem defendido a desmilitarização da polícia, com tantos casos envolvendo abuso de poder, truculência, assassinatos, inclusive, atribuídos a PMs. O senhor acha que essa seria a melhor alternativa, de fato, para se acabar com tantos abusos? Olha, quem defende isso não sou eu só, são os policiais. Recentemente, uma pesquisa saiu dizendo que a maioria dos policiais são a favor da desmilitarização da polícia, porque eles sofrem uma opressão muito grande. O regime do qual eles estão submetidos coloca uma disciplina rígida que não os educa a ver o cidadão comum como pessoa, mas sim como inimigo. Então, a polícia é preparada como se estivesse indo para a guerra e lá ela enfrenta o cidadão comum e vê esse cidadão comum como inimigo. E diga-se de passagem aqui para a gente, a polícia foi criada exatamente logo após ter sido libertado os escravos. Por quê? Não se tinha política pública para você fazer com aquele exército de miseráveis que foi libertado da escravidão, e a primeira política pública foi criar a polícia para reprimir e evitar que esses movimentos pudessem reivindicar direitos, ir para cima das elites oligarcas daquela época, né, para garantir e assegurar a melhoria das suas condições de vida. Então, como é que você faz?
trata todo mundo como vagabundo, marginaliza, criminaliza e polícia nele, cadeia, morte e todo tipo de atrocidade. Então, a polícia é utilizada, em muitos casos, para fazer esse serviço que nós chamamos de serviço sujo, para manter a ordem que garante a tranquilidade das nossas elites dominantes, explorar tranquilamente o nosso povo. Candidato, no final do ano passado, um grupo de senadores aprovou um projeto de reforma do Código Penal brasileiro que prevê, entre outras coisas, o endurecimento de algumas penalidades. O senhor acredita que esse é um caminho viável para discutir a violência no país? Sem sombra de dúvida, mas eu queria voltar, já que a pergunta está muito ligada, à pergunta anterior e dizer que a nossa polícia precisa também ser melhor tratada. Nós também, além da desmilitarização, defendemos que a polícia precisa ter um piso nacional, ser tratada com mais respeito, ter um plano de cargo e salário, ter direito à livre organização, que é importante e fundamental para que eles possam não só reivindicar seus direitos, mas garantir a defesa também dos seus interesses. Porque se todos os trabalhadores têm, e nós consideramos assim, a polícia é um trabalhador, ele também precisa ter direito à organização. Então, nesse esquema de militarizado, ele é impedido de se organizar e sofre as barbaridades, ou senão enfrentamos esse choque que nós vimos nas últimas greves, que não é bom para a sociedade, né, e que não é bom também para os policiais, mas que acaba criando esse clima de tensão, esse clima de terror, que a gente se desespera cada vez que a polícia entra em greve. Mas se nós tivermos uma outra forma de enxergar esse processo, né, e permitir ali a sua organização, certamente nós vamos ter uma polícia mais consciente, nós vamos ter pelo menos para garantir os seus direitos, e vamos ter um Estado onde a gente possa, né, ter uma outra forma de lidar com a questão da violência. E os servidores que assim trabalham e executam as atividades da Polícia Militar. E o senhor é a favor da reforma do Código Penal brasileiro, que já tramita no Senado desde 2011? Olha, tudo que é velho e que é necessário ser reformado. O meu problema é que o debate central que estão querendo levar sobre o Código é o debate sobre a redução da menoridade penal, que para mim é criminalizar novamente, punir novamente as vítimas, porque por trás de um jovem que comete um ato de infração, sempre tem um adulto, ou a família que abandonou, ou o descaso completo do Estado em oferecer oportunidade para que ele não fique à mercê do tráfico. Portanto, punir com a cadeia, isso e redução da menoridade penal não vai resolver o problema da violência, porque o Brasil é o 5º país em encarceramento no mundo, perfeito? E não está resolvendo o problema da violência. Todos os juristas, os mais progressistas, estão discutindo penas alternativas, alargamento de algumas outras penas, mas o que nós precisamos para dar exemplo para a nossa juventude de que o caminho da inflação e do crime não compensa, nós precisamos punir os crimes de colarinho branco, aquele que assalta os cofres públicos, que impede a realização de políticas públicas. A isso sim, deveríamos transformar isso em crime hediondo para que essas pessoas sejam banidas da nossa sociedade, para permitir que o nosso povo possa, de fato, ter os recursos necessários para investir nas políticas necessárias para que ele possa se desenvolver. Agora, candidato, o que fazer com os casos mais graves envolvendo adolescentes como autores que sequestram, estupram, matam? O que fazer com esses garotos também? Perfeito. Aí nós estamos falando de exceção. As exceções, é claro que nós temos que tratar com penas específicas e, nesse sentido, pensar de que forma nós podemos acolher esse menor que comete crimes hediondos ou que, porventura, venha a cometer um crime, né, que venha a causar um dano sério para a nossa sociedade, né, mas nós não podemos colocá-lo na vala comum dos marginais que já consolidaram a sua tendência para o crime. Portanto, nós precisamos pensar de que esse jovem pode ser recuperado. Eu sou educador, professor, trabalho nas comunidades populares aqui em Salvador e acredito, porque lido com eles, que eles têm potencialidade, inteligência suficiente para poder transcender e alcançar outros patamares do seu desenvolvimento, que não é essa tendência a ser capturado pelo crime organizado. Como o senhor bem falou, o senhor tem a formação de pedagogo e quais são suas propostas para a educação? Olha, fundamentalmente para a educação integral e todo investimento na educação, no ensino básico. Ela é fundamental e você vai incorporar ela desde a primeira infância com creche. Mas não é o que acontece na nossa cidade. A nossa cidade, por exemplo, né, se você tem pouco mais de 60 creches, há um déficit aí de pelo menos umas 150 creches necessárias, né, porque mesmo com os processos conveniados e com as políticas compensatórias aí de Bolsa Creche que as prefeituras, principalmente a Prefeitura de Salvador, está criando, isso não responde. Temos que criar a creche com
contratar servidores públicos para poder ocupar esses espaços, oferecer essa oportunidade para as nossas crianças e para suas mães poderem ter um lugar seguro onde poder colocar seus filhos e, a partir daí, poder trabalhar. Por exemplo, uma mãe de família gasta para deixar seu filho com alguém nas comunidades populares cerca de R$200 por criança. Ou seja, se ela deixa de pagar esse recurso que ela vai colocando seu filho ou sua filha numa escola pública, numa creche pública, certamente sobrará esse dinheiro para investir na melhoria da habitação, para investir na sua qualidade de vida, para investir nos estudos, para que ela possa profissionalmente galgar outros espaços, né, profissionais e assim por diante. Portanto, nós temos que pensar que uma política pública como essa, ela impacta em toda a direção. Portanto, combater a violência, pensar sobre ela é pensar na plenitude das políticas públicas que nós podemos fazer, porque o combate à violência depende de ações de políticas públicas muito mais complexas e sistêmicas que necessitam interagir entre si, e não somente a repressão ou o uso desmedido da força policial. O nosso programa de hoje termina aqui. Muito obrigado, candidato, pela sua participação. Muito obrigado. Vote 500 e vote 50 para governador e presidente da República. Tiale, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? Obrigada. Boa noite, Bruno. Boa noite, candidato. Boa noite. E na próxima segunda você assiste ao Band Eleições Nacional. E daqui a 15 dias, 22 de setembro, estamos de volta com o candidato ao Senado pelo PEN, Marcelo Evangelista. Boa noite.